Olá, meus amigos, meu nome é Jean Diniz, sou professor de Legislação de Trânsito aqui no Mazda Concurso e vamos dar continuidade ao nosso curso de Legislação de Trânsito. Vamos tratar neste bloco sobre condução de escolares e também condução de motofrete, alguns temas aprofundados, temas, pegadinhas que podem cair na sua prova para o próximo concurso da Polícia Rodoviária Federal, certo? Então vamos lá, já para a nossa primeiríssima questão, coloca aí na tela, uma questão antiga, mas acredito que seja a questão mais importante da nossa aula de hoje. A questão mais complexa e mais bem elaborada foi o próprio concurso. Vocês podem baixar a prova do concurso público da Polícia Rodoviária Federal 2002. Foi uma das provas mais difíceis que eu fiz, galera. Uma das mais complexas. Olha, já fiz concurso para juiz, passei para concurso para juiz, passei para concurso para Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, pode olhar na internet, para procurador de município de João Pessoa, por exemplo, e eu nunca vi uma questão, uma prova tão difícil como aquela da Polícia Rodoviária Federal 2002, a qual logrei aprovação, inclusive, pela primeira vez, certo? Então coloca aí já na tela nossa primeira questão, que diz o seguinte, ó. Considera a seguinte situação hipotética aí na tela. Carlos e Júlio, cada qual pai de duas crianças, ajustaram-se e revezasse no transporte de seus filhos para a escola, no trajeto de ida e volta do município onde residem ao município onde está sediado o colégio. Atento às idas e vindas diárias daquelas crianças, o policial, em um posto da Polícia Rodoviária Federal, decidiu averiguar a documentação pessoal de Júlio e também do automóvel, de propriedade deste utilizado no transporte. Nessa situação, Júlio deverá apresentar ao policial autorização do órgão executivo de trânsito do estado da federação em que reside para transportar escolares naquele veículo, além de comprovar que é habilitado na categoria D de condutores de veículos automotores. Bem, quanto à categoria de habilitação, não diz aí qual veículo que ele está fazendo o transporte. Diz. Só diz, fala dos seus veículos. Só fala que faz ajustados fazer o transporte. No trajeto indivíduo no município onde reside, está sediado atento às idas e vindas naquelas cidades, um policial, um posto aqui, ó, e do automóvel. Falei automóvel. Então, se é automóvel, a habilitação poderia ser categoria B. Aí, como o elaborador está tentando confundir o candidato para perguntar, é de fato necessário, está sendo feito o transporte de escolares ou não está sendo feito o transporte de escolares? Porque se estiver sendo feito transporte de escolares, além da autorização necessária, a habilitação de fato deverá ser na categoria D. Se não for transporte de escolares, a habilitação poderá ser na categoria B, por ser um automóvel. E um automóvel, vocês sabem, tem capacidade para até 8 passageiros, fora o motorista, justamente para compactuar com a habilitação na categoria B, que é a habilitação universal, certo? Aí a questão é a seguinte, é preciso autorização ou não é preciso autorização para fazer o transporte de escolares neste caso? Os pais, revezando-se para o transporte dos filhos, está fazendo o transporte de escolares a qual se faz a necessária autorização para esse trabalho, sim ou não? Jean, eu acho que não, porque não está havendo o pagamento. Como eles estão se revezando, então não estão lucrando com essa atividade, então neste caso não é preciso autorização nenhuma. E como não é preciso autorização, eles também não é preciso comprovar habilitação na categoria D. Está errada a questão, porque o policial não pode aferir tal exigência. Bem, você acerta o gabarito da questão, que de fato é errado. Não, o policial não pode exigir da habilitação na categoria D, nem autorização para o transporte escolar, só que o motivo que você utilizou, a fundamentação, ela é incorreta. Pelo fato de exercer uma atividade econômica? Não, não é atividade econômica. Porque não há necessidade de exercer uma atividade econômica para que seja feito o transporte de escolares. Tanto é que o veículo não é considerado de aluguel. Todos os veículos para o transporte de escolares não é considerado veículo de aluguel. A exigência que se faz o código é que o veículo tenha a espécie veículo de passageiros. E a fundamentação para isso a gente vai ver no artigo 136. Coloca aí na tela. Artigo 136 diz o seguinte, ó. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares, especialmente, somente poderão circular nas vias, ou seja, fazendo ou não o transporte, o que ele está dizendo aí que ele é destinado à condução. Ele só pode circular na via fazendo a condução ou não, com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados, ou seja, quem? O DETRAN, e do Distrito Federal, exigindo-se para tanto. Portanto, não há, pessoal,
segundo o Código de Trânsito Brasileiro, uma exigência para que seja feito o transporte de escolares de forma remunerada. Não está dizendo aí que obrigatoriamente transporte de escolares é uma atividade de natureza remunerada. Tanto é que, dentre as exigências previstas no artigo 136, não há a que seja considerado veículo de aluguel. E quer mais uma prova? Os municípios, quando eles recebem recursos do FNDE, por exemplo, eles recebem recursos com uma destinação específica para aquisição desses ônibus de transporte de escolares. E as prefeituras adquirem para oferecer gratuitamente aos alunos. Neste caso, não há atividade econômica. Mesmo não havendo atividade econômica, os municípios são obrigados a observar todos esses requisitos previstos no capítulo próprio do Código de Trânsito Brasileiro, por imposição do próprio FNDE. Essa autarquia federal que envia recursos a todo o país, a todas as prefeituras, ela exige que esses ônibus, esses veículos sejam adquiridos e que sejam observadas todas as regras sobre o transporte de escolares que existem no Código de Trânsito Brasileiro. E observem que não há uma atividade econômica, não há uma atividade remunerada por parte das prefeituras, obviamente. Por quê? Porque não há necessidade para o transporte de escolares que a atividade seja de natureza remunerada. Diz o Código de Trânsito apenas especialmente. Então observem só, se eu estou com um veículo de escolares transitando na rua, exercendo ou não atividades escolares, aproveitei que eu tenho um veículo de escolares, viajei com minha família para a capital, para a praia, passar um veraneio, passar um carnaval lá, eu obrigatoriamente, conduzindo aquele veículo, eu tenho que ser habilitado na categoria D, tenho que ter um antecedente, não ter cometido infração gravíssima nos últimos 12 meses, tenho que ser maior de 21 anos e aquele veículo tem que ter sido autorizado pelo órgão competente, que no caso é o Detran. Independentemente de eu estar efetivamente fazendo transportes, mas não é só um adesivo, basta tirar o adesivo e depois mandar colocar de novo. Errado. O Código de Trânsito é bem fechado, ele foi produzido por uma equipe técnica excepcional. E nessa equipe técnica, fazendo artigo por artigo, a equipe técnica colocou, sabe o quê? Dentre os requisitos previstos no artigo 136, observa que tem aí, 136. Dentre os requisitos, está no inciso 3, pintura de faixa horizontal na cor amarela. Tem dizendo adesivo aí? Não. E sabe por que não tem dizendo adesivo? Não é por outro motivo. Que o veículo ele já deve ter uma roupagem própria, uma roupagem definitiva, para que sempre que ele transitar na via pública, possam ser exigidas, através de um procedimento de fiscalização, todos os requisitos estabelecidos neste referido artigo. Dentre os quais a autorização emitida pelo órgão executivo de trânsito do Estado, a verificação de autorização, as inspeções, todos os requisitos, independentemente de eu estar ou não fazendo o transporte de crianças. Ou seja, não importa se a atividade é remunerada ou não é remunerada. O que importa é eu utilizar aquele veículo especificamente para o transporte de escolares. Eu vou ter que precisar de uma autorização do órgão, e cuidado com isso, que muita gente vai cair numa questão de prova se o elaborador colocar autorização municipal, que a autorização não é municipal. Os municípios podem exigir de forma suplementar, de forma complementar, outras condições, outros requisitos estabelecidos além desses previstos aí na lei. Agora, o que não pode é dizer que a autorização é da prefeitura, que a autorização é obtida mediante um órgão estadual de trânsito, órgão executivo de trânsito, que é quem? Que é o nosso glorioso e amado Detran. Beleza? Vamos a uma outra questão sobre escolares ainda. Diz, devido à natureza do transporte realizado, além dos documentos normalmente exigidos para a circulação de veículos automotores, aqueles que se destinarem ao transporte escolar deverão contar com a autorização emitida pelo órgão entidade executiva de trânsito, afixada na parte interna e em local visível. Bem, é preciso autorização? Sim. Tem que estar essa fixação na parte interna? Observe o que tem no artigo 137. A autorização a que se refere a este artigo, no caso a autorização de escolares, deverá ser afixada na parte interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. Isso aí é óbvio, né? Não é preciso nem estar alocado isso aí no artigo previsto em lei, que a capacidade do próprio veículo deve ser observada como regra geral. Agora, não esqueçam que essa autorização, que é emitida pelo órgão executivo de trânsito do Estado, deve ser afixada na parte interna. Daí já dá para se observar que não é qualquer tipo de veículo que pode ser utilizado para o transporte de escolares. É um veículo obrigatoriamente fechado.
né? Uma motocicleta, por exemplo, não pode ser utilizada para o transporte de escolares. Outra questão, dos requisitos que o condutor de veículos destinados ao transporte de escolares deve satisfazer, incluem a habilitação na categoria D e a aprovação em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN. A habilitação da categoria é habilitação da categoria D, Jean? É sim habilitação na categoria D. Para isso a gente vai lá para os fundamentos legais, a gente vai lá para o artigo 138, que sofreu uma atualização com a nova lei 14.071/2020, que diz o seguinte, vamos ler todo o artigo, né? Diz, o condutor de veículo destinado à condição de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos, claro, todos eles de forma cumulativa. 1. Ter a idade superior a 21 anos. Tendo 21 anos, completando 21 anos, o condutor já tem legitimidade para pedir uma autorização. Se habilitado na categoria D ou, obviamente, superior, conforme o entendimento do CONTRAN, de que existe uma hierarquia entre a categoria E e a categoria D. 4. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, então é mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, e isso está previsto, veio previsto na Lei 14.071, então mais de uma gravíssima nos 12 últimos meses, quer dizer que pode ter uma, diferentemente do que era antes, que antes era não ter cometido uma infração grave ou gravíssima, nem ser reincidente em média durante os últimos 12 meses, quer dizer que pode ter uma infração gravíssima, condutor, e claro, ser aprovado em curso especializado estabelecido pelo CONTRAN. De qualquer forma, a questão é considerada verdadeira, é habilitada na categoria D, tem que ser habilitada na categoria D e, além disso, tem que ter um curso especializado para o transporte de escolares. Beleza? Outra questão agora, diz, de acordo unicamente com o artigo 136 do CTB, o veículo especialmente destinado à condução coletiva de escolares somente poderá circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito da respectiva unidade da federação. De acordo com o referido artigo, para se obter tal autorização, o veículo deve atender determinados requisitos, os quais incluem, primeiro, vamos lá, marcar, se é verdadeiro, item por item, né? 1. Registro como veículo de passageiros, verdadeiro. O veículo tem que ser de passageiros. Cuidado para não cair na prova, por exemplo, uma caminhonete pode ser utilizada para o transporte de escolares? Não. E por que não? Porque uma caminhonete é um veículo de carga. Um caminhão pode ser utilizado para o transporte de escolares? Não. Por que não pode? Porque é um veículo de carga. Uma caminhoneta pode ser utilizada para o transporte de escolares? Não. Por que não pode? Porque a caminhoneta é um veículo misto e a lei exige que sejam veículos de passageiros. Um utilitário pode ser utilizado para o transporte de escolares? Não, porque o utilitário também é um veículo misto. Cuidado, registro como veículo de passageiros. E pelo desenhar dos demais requisitos, nós fechamos em ônibus e micro-ônibus. Por quê? Eu vou falar daqui a pouco. Diz o seguinte, 2. A inspeção é trimestral? Não, não é trimestral. A inspeção é semestral da verificação dos equipamentos obrigatórios e também de segurança. 3. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, que é o tacógrafo. 4. Lanternas de luz branca, fosco amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira. Por isso que eu falei agora há pouco para vocês. Olha, tem que ser micro-ônibus ou ônibus para que a sua estrutura comporte essa colocação de luzes. E 5, cintos de segurança em número igual ao da lotação, verdadeiro. O único errado é 2, que está considerado incorreto. Todos os requisitos estão aí, ó, previsto no artigo 136, falamos do 1, registro como veículo de passageiros. 2, a inspeção, que tem que ser o quê? Semestral. E o 3, que é pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 centímetros de largura, cuidado para não cair na prova, nem no mínimo 40, nem no máximo 40, a meia altura em toda a extensão das partes laterais e traseiras da carroçaria, na parte frontal não há necessidade de ter essa faixa de exatamente 40 centímetros, com dístico escolar, com nome escolar. Quanto a esse nome escolar, não existe uma fonte, o tamanho da fonte, nem a própria fonte desse escolar, em preto. Sendo que nos casos de carroçaria pintada na cor amarela, como foi esse ônibus que eu mostrei amarelo adquirido pelas prefeituras, as cores devem ser invertidas, ou seja, a faixa ser preta
e o dístico ser amarelo. E observem que não se fala de adesivo, fala-se de pintura. E não é por outro motivo, não é por acaso. É que o veículo destinado ao transporte específico de escolares, sempre que ele estiver circulando na via pública, pode estar sujeito a fiscalização. E o agente fiscal, no caso o agente de trânsito, pode exigir que o condutor atenda todos esses requisitos e que o veículo seja autorizado para o transporte de escolares, mesmo que não esteja fazendo o transporte de escolares. Beleza? Outra questão agora. Diz, entre os outros requisitos, o condutor de veículo destinado à condução de escolares deve ser aprovado em curso especializado e habilitado na categoria E. Quanto ao curso, sim. Agora, quanto à habilitação na categoria E, não. A carteira de habilitação deve ser na categoria D. Portanto, questão errada. E nossa última questão sobre motofrete, né? Diz o seguinte, ó. Essa questão ainda está aí, essa fotinha é o seguinte. Deixa eu tentar baixar essa foto aqui. Essa fotinha de motofrete. É o seguinte, ó. É o seguinte, vamos lá a questão. Entre as situações ilustradas a seguir, apenas o dispositivo utilizado na figura 1A9V, que é esse último aqui, ó, apenas nesse caso aqui, é permitido para o transporte de galões de água mineral com capacidade para até 20 litros. Para o transporte de motofrete, o que é preciso saber sobre o transporte de motofrete? Vamos lá para o artigo 139. Vamos aos detalhes. As motocicletas e motonetas, quer dizer que triciclo já está fora. Motocicleta e motoneta destinada ao transporte remunerado. Observe que aqui fala, diferentemente do transporte de escolares, aqui fala de transporte remunerado. De mercadorias, motofrete, somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado, quer dizer que é o DETRAN que autoriza também. E também lá do Distrito Federal. Exigindo-se para tanto, quais são os requisitos? Observe que, fazendo um paralelo com o transporte de escolares, lá é veículo de passageiros. Aqui não vai ser veículo de passageiros, aqui vai ser veículo de categoria de aluguel. Aqui sim, por quê? Porque o transporte é remunerado. Como o transporte obrigatoriamente é remunerado, então tem que ser de aluguel. No transporte de escolares, não é transporte de aluguel. Não existe que a categoria seja de aluguel, a não ser que efetivamente seja considerado de aluguel. Mas não obrigatoriamente, porque as prefeituras podem fazer o transporte de crianças nas escolas, né? 2. Instalação de protetor de motor mata-cachorro fixado no chassi do veículo. Destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos da regulamentação. Além disso, 3. Instalação de aparador de linha, antena, corta-pipas, tem que ter na frente da motocicleta, nos termos também de uma regulamentação do CONTRAN. 4, inspeção, que é semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e também de segurança. E o parágrafo 2º, que é o mais importante para a gente resolver a questão, diz que é proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha, pode, e de galões contendo água mineral, desde que com auxílio de quem? O SAIDCA, nos termos da regulamentação do CONTRAN. Quer dizer o seguinte, que não pode, é ilegal, pessoal, fazer o transporte de galões de água mineral ou de bujões de água de gás de cozinha, como vocês veem nas ruas, nas vias públicas, como você compra que chega na sua casa, o cara com motocicleta, com a grelha lá, com um bujão de gás ou água mineral, aquilo ali está ilegal. Porque o transporte desses produtos, dessas mercadorias, deve ser feito através de um sidecar. E o que é o sidecar? É esse carrinho lateral aqui, ó. E sabe por quê? Por conta de acidente. Porque se uma motocicleta dessa tombar com um bujão de gás nas costas do condutor, pode matá-lo. Há um risco imenso. Porque uma motocicleta em uma velocidade, por exemplo, de 60 km por hora, vamos usar numa via arterial, por exemplo, 60 km por hora, 80, 60, que é o limite da velocidade arterial, se ele entra num acidente, não tem proteção, esse bujão de gás voa longe. Da mesma forma, um galão de água mineral de 20 litros também, um acidente pode ser terrível, pode matar. Justamente por essa razão é que é exigido que para o transporte desses bujões de gás e também, no caso, galão de água mineral, tenha que ser obrigatoriamente através de um sidecar. Todo e qualquer transporte de qualquer outro produto, como diz aqui, transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos que trata este artigo, é proibido. Não pode. A exceção é só bujão de gás e água mineral, que é coisa do dia a dia. E mesmo assim tem que ser através desse sidecar. Beleza?
Então fechamos aqui mais um bloco de resolução de questão de prova. Então vem comigo resolver mais questões. Continua com a gente. Mais a concurso. Um grande abraço e até a próxima.